Hora de conversar com Juliana Rosa. Como desgraça pouco é bobagem, além do preço dos alimentos, a gente começa a nos preocupar. Aliás, já estamos convivendo com o aumento dos combustíveis. Juliana, bom dia para você. Pois é, exatamente, né? Como se não bastassem os alimentos, né, Megali? Ainda tem agora essa expectativa por alta de combustíveis. Bom dia para você, Roberta, Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. Ontem, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, se encontrou com o presidente Lula e vai ter reunião nessa quarta-feira com investidores privados. E os números mostram que a Petrobras tem uma defasagem hoje do que cobra, tanto em relação à gasolina e o diesel, em relação aos preços internacionais. Essa decisão de quarta-feira é uma decisão que leva em consideração a formação de preços no último trimestre do ano passado. Então, nesse momento, o dólar está em queda, o petróleo também, mas a Petrobras toma uma decisão essa semana relativa aos custos do quarto trimestre. E os números mostram que a gasolina tem uma defasagem de 13%, mais ou menos. Então, a gasolina está mais barata em relação ao mercado internacional em 13% e o diesel em 11%. Então, a Petrobras teria que fazer um aumento nos preços tanto da gasolina quanto do diesel para poder equiparar aos preços internacionais do petróleo. É verdade que a Petrobras tem um abrasileiramento de preços desde do início do governo Lula, com prates, e a gente não consegue entender muito bem como funciona a fórmula de cálculo, porque eles não seguem apenas os preços internacionais, eles seguem outras variáveis, como custos internos, por exemplo, custos de oportunidade, enfim. É meio que uma caixa preta também, não dá para entender do quanto que essa defasagem internacional misturada aos custos internos vai levar ao aumento dos preços de combustíveis. O fato é que a Petrobras ela tem, nesse momento, que tomar uma decisão de preços nesse momento delicado, que é a pressão inflacionária de uma maneira geral e principalmente a pressão dos alimentos, que o governo vem falando sobre medidas para poder conter o avanço de alimentos. Então, se espera que haja algum aumento de combustível nesse momento. Se não houver, vai começar aquela pressão de que o governo estaria interferindo na Petrobras, porque olhando os números, mesmo levando em consideração essa fórmula que a própria Petrobras tem de misturar com preços internos, mostram aqui que tem que fazer algum tipo de aumento de combustíveis. Agora, é complicado aqui para a gente aqui no Brasil, como você falou, Megali, a Petrobras não está aumentando o combustível desde o meio do ano passado, mas quem vai no posto de combustível já tem encontrado preços maiores. Isso porque o Brasil ele não é autossuficiente em combustível. Na gasolina, em torno de 15% são importados. No caso do diesel, ali em torno de 25%, em média, no ano, são importados de tudo que se consome dentro do Brasil. Então, o que acontece? Quando a Petrobras vende mais barato do que preços dos importados, ou os importados ficam desestimulados a trazer, ou quando trazem, como a Petrobras não abastece todo o mercado nacional, acaba que, na média, o preço na bomba já está mais caro. Então, é nesse contexto, vocês imaginam, né, que a gente começa hoje a reunião do Banco Central, num contexto de pressão inflacionária, com expectativa de alta de juros, e todo o risco olhando para frente do que vai acontecer, tanto em relação ao dólar, quando a gente pensa no Donald Trump, quanto em relação à volta do Congresso Nacional, certamente numa relação ruim com o governo, porque vocês lembram que no final do ano passado o Congresso, por conta daquele represamento das verbas das emendas parlamentares, vão voltar bem mal-humorados com o governo e tem aí um risco em relação a toda a negociação das pautas em relação ao equilíbrio fiscal, que é, no fundo, o que o governo deveria mirar.
as pautas de responsabilidade fiscal, de equilíbrio das contas públicas, que é o que vai fazer o dólar ceder e é o que vai fazer diferença tanto para poder amenizar o impacto na inflação de combustível quanto no impacto da inflação de alimentos. Então, Megali, Carlinha, Roberta, o governo tem a oportunidade de tirar lenha desse combustível que é a inflação, fazendo seu dever de casa e puxando o dólar para baixo. Será que vai fazer ou vai ficar adotando medidas improvisadas para poder segurar a inflação? Vamos ver. A ver. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário. Boa terça, Ju. Para você também. E amanhã vai ser Selic, né? Amanhã é super quarta. Beijo, Ju. Tem que dormir bastante hoje.